Bom dia, amada família em Cristo. Hoje não é apenas mais um amanhecer, é um recomeço divino, um presente tecido pelas mãos do Criador. Quer o seu coração desperte em alegria ou em incertezas. Seja bem-vindo a este momento de oração, este altar onde cada respiração se torna louvor e cada novo fôlego é prova da misericórdia de Deus. Antes que o mundo comece a exigir a sua atenção, permita que a palavra do Senhor direcione o seu coração. Como está escrito em Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você não se levantou hoje pela própria força. Levantou-se sustentado pelas promessas que foram liberadas sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. A cada amanhecer, o céu renova o convite. Confie em mim, caminhe comigo, eu sou suficiente para hoje. Aqui, neste espaço sagrado, somos mais que ouvintes. Somos uma família de fé, reunida pela graça, sustentada pela esperança e guiada pela presença viva de Deus. Onde quer que você esteja, ainda envolto em cobertores ou a caminho do trabalho, pare por um instante, respire fundo, deixe que a presença do Senhor envolva o seu coração. Permita que a paz ele acalme os seus pensamentos e que o Espírito Santo o vista de força, coragem e direção. Hoje, não abrimos a Bíblia apenas para ler, mas para sermos lidos por ela. Não apenas para conhecer, mas para ser transformados, porque quando a palavra penetra o coração, ela não apenas informa, ela gera vida nova. E é essa vida que o Senhor quer despertar em você agora. Então abra o coração e diga: Senhor, fala comigo nesta manhã. Que a tua voz seja a primeira que eu ouço e a última que eu esqueço. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu recebo este novo dia com fé. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo, é vida viva falando a nós todos os dias. Ela é o sopro que ilumina quando tudo parece escuro. O mapa quando a estrada desaparece sob os pés. O salmista declarou em Salmos 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pense nisso com calma. Uma lâmpada não revela todo o percurso, ela mostra apenas o próximo passo. E é assim que Deus nos conduz, um passo por vez. Ele não nos mostra o fim, mas ilumina o hoje. Porque mais importante do que saber para onde vamos é confiar em quem está nos guiando. Muitas vezes queremos correr, entender tudo, planejar cada detalhe, mas o Senhor diz: confia, caminha, eu já estou no amanhã. A fé não exige mapas, ela exige mãos estendidas. O Deus que guiou Abraão sem lhe mostrar o destino é o mesmo que hoje segura a sua mão. Ele não prometeu ausência de desafios, mas presença constante em cada passo. Quando você se sentir perdido, lembre-se: a palavra é a lâmpada que o mantém em pé, mesmo quando a estrada desaparece. Você não precisa ver todo o caminho, basta ver o próximo passo iluminado por Deus, e cada passo de obediência acende a próxima luz. Hoje, não corra em busca de respostas para amanhã. Apenas obedeça no hoje. A fé não é sobre velocidade, mas sobre rendição, porque a luz da palavra brilha não sobre os curiosos, mas sobre os que confiam. Declare com fé: Senhor, eu escolho caminhar pela tua luz, um passo de cada vez. Todos nós desejamos paz, mas se formos sinceros, muitas vezes a buscamos nos lugares errados. Tentamos controlar tudo, ajustar cada detalhe, eliminar qualquer incerteza. Mas o Senhor nos ensina que a paz não vem do controle, vem da confiança. Em Isaías 26, 3 está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Percebe? A paz não é um prêmio por acertar tudo, é um presente para quem permanece firme. Não é ausência de guerra, é presença de Deus. Quando a mente se ancora em Cristo, o coração deixa de oscilar com o vento das circunstâncias.
Lembre-se de Pedro, caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele andava sobre o impossível, mas quando olhou para o vento, começou a afundar. A sua mente é assim também. Ela afunda quando se fixa no problema, mas flutua quando se fixa na presença de Cristo. A verdadeira paz não é frágil. Ela é uma calma poderosa, que permanece mesmo no meio do caos. É a certeza de que, mesmo que o mar se agite, o capitão continua no barco. E se ele está presente, nenhuma tempestade pode te submergir. Então hoje, não tente silenciar a tempestade. Volte o olhar para Jesus. Não tente consertar tudo. Firme o coração em quem nunca muda. A paz não é a pausa no barulho, é o Deus presente no meio do barulho. E onde Ele está, a alma descansa. Escreva nos comentários com fé: Jesus, és a minha paz no meio da tempestade. O medo tenta nos visitar todas as manhãs. Antes mesmo que os pés toquem o chão, ele sussurra dúvidas. E se não der certo? E se faltar? E se você não conseguir? Mas há uma verdade eterna que o medo não pode apagar. Em 2 Timóteo 1,7, a palavra declara: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Essa não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração de identidade espiritual. O medo não é parte de quem você é. Ele é um intruso tentando se passar por dono da casa, mas a casa pertence ao Espírito Santo e ele habita em você com autoridade, amor e equilíbrio. Você não nasceu para ser dominado pela ansiedade. Foi gerado para governar com fé. O mesmo sopro que criou o universo vive dentro de você. Então, quando o medo bater à porta, deixe a fé atender. Lembre-se, o inimigo sussurra insegurança, mas Deus declara propósito. Ele não te chamou para sobreviver, mas para reinar em meio às circunstâncias. Poder é a sua postura. Amor é o seu motivo. Domínio próprio é a sua bússola. Você não está desamparado, não é fraco, não é vítima. Você é filho do Deus vivo, revestido de poder. A coragem que habita em você não depende do humor do dia. Ela vem do Espírito que nunca se esgota. Então, hoje, antes de permitir que o medo fale mais alto, lembre quem te habita. A voz do medo pode ser alta, mas a voz da promessa é mais forte. Se você crê nisso, declare nos comentários: eu rejeito o medo e caminho em poder e amor. Há dias em que o céu parece fechado, dias em que oramos, mas o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer resposta. E nesses momentos, o inimigo tenta plantar a dúvida. Será que ele ainda me ouve? Será que ainda se importa? Mas a verdade é esta: o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Ele trabalha mesmo quando você não vê, age mesmo quando você não sente. A fé não é comprovada quando tudo acontece como esperamos, mas quando continuamos crendo, mesmo sem entender. Em Abacuque 3:17 e 18, o profeta declarou: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Essa é a fé que o céu reconhece, a fé que adora no escuro, a fé que não depende de resultados, mas de relacionamento. Porque Deus não prometeu que sempre explicaria o caminho, mas prometeu que nunca nos deixaria sozinhos nele. O ouro não brilha na sombra, ele brilha quando passa pelo fogo. Assim também, a fé se torna pura quando é provada. O silêncio de hoje é o prelúdio da resposta de amanhã. Enquanto você espera, Deus está escrevendo algo que você ainda não consegue ver. Então, não desista na sala de espera. O tempo de Deus não é um atraso, é uma orquestração perfeita. Ele está construindo o cenário certo, o momento certo e o coração certo. E quando a promessa se cumprir, você entenderá que o silêncio foi amor. Comente com fé: mesmo em silêncio, eu confio em ti, Senhor. Esperar em Deus não é ficar parado, é permanecer posicionado. A espera não é passividade, é treinamento. Deus usa o tempo de espera não para nos punir, mas para nos preparar.
O salmista disse em Salmos 27:14: Espera no Senhor, sê forte e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Perceba que ele repete 2 vezes a palavra espera. Não porque Deus demora, mas porque nós desanimamos rápido. Queremos respostas instantâneas, mas o céu trabalha em ritmo eterno. Deus não se atrasa. Ele amadurece os frutos antes de entregá-los. Enquanto esperamos, Ele fortalece. Enquanto nada parece acontecer, Ele nos molda por dentro. A espera é o lugar onde o caráter é forjado e a confiança amadurece. Porque a fé imatura quer promessas rápidas, mas a fé madura quer comunhão profunda. Pense em José. Antes de ser governador, foi traído, esquecido e aprisionado. Mas em cada fase, Deus estava construindo nele um coração capaz de suportar o trono. A promessa não estava atrasada, estava sendo lapidada. Talvez hoje você não entenda o porquê da demora. Mas se o céu te colocou em espera, é porque há algo sendo formado em você. O que está vindo precisa de uma base firme, e é isso que ele está edificando agora. Não use o tempo de espera para reclamar. Use-o para se fortalecer na presença, porque quando Deus decidir agir, será tão rápido que você entenderá. Valeu a pena ter permanecido de pé quando nada fazia sentido. Com fé, declare nos comentários: Senhor, eu escolho esperar com confiança e esperança em Ti. Há momentos em que a força simplesmente se esgota, o corpo cansa, a mente se confunde e o coração parece não aguentar mais. Mas é justamente aí, nesse ponto em que você se sente mais fraco, que Deus começa a manifestar sua força. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não se revela em ambientes perfeitos, mas em corações quebrantados. Ele não espera que você esteja inteiro para agir. Ele entra justamente nas partes que quebraram. Talvez você olhe para si mesmo e pense: não tenho mais forças, não sei como continuar. Mas a boa notícia é: você não precisa ter. A graça faz por você o que o seu esforço não consegue. Ela levanta quando tudo em você quer desistir. A fraqueza não é um sinal de derrota, é um convite para depender. Deus não busca super-heróis da fé, Ele busca corações rendidos. E quando você se entrega, Ele transforma a sua dor em testemunho. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado. Foi na cova que Daniel viu o poder de Deus. Foi na prisão que José entendeu o propósito. E é nessa fase difícil que você também vai conhecer a força dele de perto. Hoje, se tudo o que você tem é um sussurro de fé, entregue-o nas mãos do Senhor. Porque quando você chega ao fim de si mesmo, Deus finalmente tem espaço para agir. Se essa palavra falou com você, declare: Senhor, em minha fraqueza, mostra tua força. Há dias em que parece que tudo terminou. Sonhos que morreram, planos que desmoronaram, portas que se fecharam de forma inesperada. Mas diante de cada fim, Deus vê um começo. O que para nós é ponto final, para Ele é vírgula de transformação. Em Isaías 43:19, o Senhor declara: Eis que faço uma coisa nova, agora está surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto abrirei um caminho e rios no ermo. Perceba, Deus não remove o deserto. Ele faz nascer rios dentro dele. Ele não apaga o passado, ele redime o passado. A sua dor pode ter sido real, mas ela não será o seu destino. Porque o Deus que ressuscita mortos também ressuscita propósitos. Você pode ter perdido algo, mas não perdeu o favor de Deus. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza, lágrimas em testemunhos, quedas em novos começos. O recomeço não é prova de fracasso, é prova de graça. Não olhe para o que acabou com tristeza, olhe com esperança. Porque se algo terminou, é porque Deus já escreveu algo melhor para começar. E quando Ele decide renovar, nada pode impedir.
O mesmo Deus que fez o sol nascer hoje é o mesmo que pode fazer sua vida florescer novamente. Então, levante-se, sacuda a poeira da alma. O ontem não define o que Deus ainda vai fazer, porque quem caminha com Cristo sempre tem uma nova manhã esperando. Com fé, escreva nos comentários: Senhor, eu creio no novo que estás fazendo em minha vida. Um dos maiores pesos da alma é o fardo do perdão não concedido. Guardamos mágoas como quem carrega pedras no coração, e com o tempo elas se tornam muralhas que impedem o fluir da graça. Mas Deus não nos chamou para viver presos ao que nos feriu. Ele nos chamou para viver livres. Em Efésios 4:31-32 está escrito: longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia e toda malícia. Antes, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É decidir que aquilo não vai mais te dominar. O perdão não muda o passado, mas muda o peso que o passado tem sobre você. E quando você libera alguém, é a sua própria alma que é liberta. Jesus foi traído, humilhado e crucificado, e mesmo assim orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o padrão do reino: responder à dor com graça, à ofensa com compaixão. Talvez hoje você precise liberar perdão a alguém, ou talvez a si mesmo. Carregar culpa ou rancor é como tentar correr com correntes nos pés. Mas o Espírito Santo te diz hoje: solta, deixa ir, eu cuido disso. A cura começa quando você solta o que te feriu. O que você entrega nas mãos de Deus, Ele transforma em cura e paz. E o coração que perdoa se torna o solo onde o amor de Deus floresce novamente. Se essa mensagem falou com você, escreva com fé: hoje escolho perdoar e ser livre em Cristo. Você chegou até aqui talvez ferido, cansado, mas ainda crendo, e isso já é uma vitória. Porque o inimigo não teme quem é forte, ele teme quem não desiste mesmo ferido. O fato de você ainda estar de pé é prova de que Deus ainda está agindo. Em Romanos 8:37 está escrito: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, não por mérito, mas por graça. A vitória não é algo que você conquista com esforço, é algo que Cristo conquistou por você na cruz. A cruz é o selo da promessa de que nada poderá te separar do amor de Deus. Nem o passado, nem as perdas, nem o medo, nem a dor. Porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. O tempo de chorar está terminando, o amanhecer da promessa está surgindo. As lágrimas que você derramou foram regando o solo do seu milagre. Agora, erga a cabeça. Vista-se de fé. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te conduzir até o final. E quando você olhar para trás, verá que cada lágrima teve propósito, cada silêncio foi ensino, e cada deserto te aproximou do céu. Você não foi esquecido, não foi deixado para trás. O céu conhece o seu nome e há um trono ocupado por um rei que intercede por você agora. O fim da tua história não é derrota, é redenção, glória e eternidade. Então respire fundo e declare: Jesus, eu confio em ti. A minha vitória está em tuas mãos. Porque o que Deus começou em fé, Ele terminará em glória. Com fé e gratidão, escreva nos comentários: a vitória é minha, porque Jesus vive em mim.